Durante boa parte, praticamente toda a segunda metade do século XX, o mundo conviveu com uma bipolaridade de duas superpotências, os Estados Unidos e a União Soviética. A crise da Baía dos Porcos, a possibilidade de um conflito que seria a Terceira Guerra Mundial, uma guerra nuclear, apavorava o mundo e tirava o sono de muita gente, inclusive na União Soviética e nos Estados Unidos. Com a queda do Muro de Berlim, essa bipolaridade se convolando numa multilateralidade. Quais são as consequências e como os Estados Unidos vê o desafio de enfrentar o terrorismo internacional? Excelente observação. Eu diria que aqui o importante é assinalar que é um mundo muito mais complicado que foi durante a Guerra Fria, de certa forma, mas não deveríamos esquecer o perigo que correu o mundo durante esse período e o avanço que está indicado pelo movimento ao multilateralismo muito mais sofisticado que existe agora e que, de certa forma, é um retorno, é uma volta à realidade mundial antes da Segunda Guerra Mundial. Um mundo multilateral, com vários centros de poder e capacidade. Esse é um fenômeno. O outro fenômeno é a globalização. E o efeito da globalização, se fala muito do efeito econômico, mas também deveríamos enfatizar o efeito social. Agora, com a tecnologia que existe hoje, é muito mais fácil para um cidadão participar ativamente no seu governo, na sua sociedade, na economia. Mas também tem outro efeito. Obviamente, facilita também o movimento e a capacidade das pessoas que estão atuando em contra desse ordem civilizado ao qual todos aspiramos. O que estamos vendo agora é acho que não podemos eliminar as nossas histórias, nem os fatores históricos que fomentaram essas diferenças de esquerda e direita durante o século XX. Mas o que fica muito claro é que agora as questões, os desafios, são muito mais pragmáticos e funcionais que ideológicos. Onde não existe esse entendimento é que vemos problemas e talvez os governos têm muito mais dificuldades em atender às necessidades das populações. Eu devo dizer também, em países, nós reconhecemos, inclusive em países que têm políticas talvez mais vinculadas a essas tendências do século XX, e mantém, eu diria, talvez um enfrentamento com os Estados Unidos, porque tem uma visão talvez antiga do que representa os Estados Unidos no mundo. Mesmo nesses países podemos ver alguns avanços sociais. Então, deveríamos reconhecer que não é uma só fórmula para alcançar esse movimento e esse avanço econômico e social em todos os países, mas também fica muito claro que o mais importante é a capacidade do cidadão participar ativamente num sistema democrático e de ter ordens onde as instituições e não os personagens são os que reinam. Isso é o mais importante, ter mecanismos que funcionam para responder às necessidades da população. Então, esse é o nosso enfoque principal. Não ideologia, senão o trabalho pragmático de qualquer governo de poder atender às necessidades das suas populações. Como é que os Estados Unidos implementaram o pragmatismo? Se ele foi superado essa corrente, hoje há muitas críticas com relação a ela, e quais foram os seus efetivos benefícios? Como é que se pega uma criança desde o começo, se põe na escola e se encaminha nessa direção? Eu acho que o senhor presidente sabe mais do nosso sistema educativo que eu. Então eu vou fazer isso para começar. Mas eu diria que é um trabalho permanente melhorar o sistema educativo do país.
Para nós nos Estados Unidos é muito complicado, porque são os condados, os municípios e os estados que têm controle do sistema educativo dos alunos. Não é um sistema federal a nível nacional. Então, temos muitas diferenças de estado a estado e muitas críticas do sistema atual num dado momento. Mas o importante, eu diria, é que o mais importante é a flexibilidade e a pesquisa contínua de como podem melhorar a capacidade educativa do município ou de um estado. Então, sempre estão procurando como melhorar o serviço educativo em todo o país. Estamos falando de um investimento muito forte na educação básica em muitas partes do país, mas não em todas. Em muitas cidades temos desafios enormes de como fazer chegar essa capacidade educativa aos que mais precisam.